Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 16 de novembro, 32ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, essa sempre foi a grande preocupação, desde o tempo de Jesus, ao longo dos séculos e nos dias de hoje. Quando chegará o reino de Deus? Quando Jesus voltará? Quando vai se dar o dia da parousia, ou seja, da segunda vinda do Senhor? Quando vai ser o julgamento do céu e da terra? Quando Deus virá renovar todas as coisas? Nós não sabemos. Mas que o reino de Deus já está presente entre nós? Está. E a igreja é o sacramento, ou seja, o sinal visível da presença do reino entre nós. A igreja congrega os filhos de Deus espalhados pelo mundo. Ela os reúne ao redor da palavra e da Eucaristia, dos demais sacramentos. Ela os envia em missão a pregar o Evangelho, a anunciar a doutrina. Ela forma os seus filhos em comunidade, os reúne em comunidades. O reino já está presente. Basta vermos todas as ações miraculosas de Deus ao longo desses séculos todos de história da igreja, do reino trazido por Jesus e apresentado aos homens. O reino, nesse diálogo de Jesus com os fariseus, já estava entre eles, o próprio Jesus. Mas os homens não reconheceram o reino. Os homens não deram àquele que havia vindo anunciar e testemunhar com a própria vida o reino, não haviam dado a ele a oportunidade de mostrar-lhes. E ainda nos dias de hoje, os homens e mulheres continuam fechados a ver o reino de Deus, ao enxergar as maravilhas que Deus realiza no meio de nós. Tantos são os homens e mulheres, testemunhas fiéis do amor e da misericórdia de Deus, que dão o testemunho nesse mundo acerca da presença do reino. Vamos tomar os santos e santas. Por exemplo, duas grandes mulheres, que para mim são um exemplo da presença ostensiva do reino no mundo. Madre Teresa e Irmã Dulce. As duas, em diferentes países, com diferentes pessoas, fizeram o reino de Deus acontecer. Anunciaram com sua vida e seu trabalho o reino dos céus. Nós, se vamos tomar o nosso Brasil, quantos são os homens e mulheres que realmente dão a Deus o seu tempo, a sua vida, para que Deus, através deles, faça o reino acontecer? O reino não chegou, como os fariseus esperavam, vindo por um Messias e um grande exército. Um exército militar, com suas armas, com seu poderio de fogo. Não. Mas o reino chegou com um bando de homens e mulheres, sem nenhuma pretensão política, sem nenhuma pretensão de poder, mas que apenas testemunhavam com a sua vida aquilo que viram e ouviram do Mestre da vida, que é Jesus. E o testemunho desses homens, e muitos deles deram seu testemunho com o próprio sangue, converteu e fez nascer uma multidão para o Senhor. O reino se expande e se expande cada vez mais. Apesar de toda a propaganda contra o reino de Deus, o reino continua se expandindo.
E eu e você fazemos parte desse reino. Mas a pergunta que nós precisamos nos fazer: nós somos atores e protagonistas desse reino? Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, nós estamos fazendo com que esse reino cresça e chegue a mais homens e mulheres? Como eu falava no outro dia, o testemunho pessoal ele é importantíssimo para que as pessoas se convençam da necessidade e da alegria de estar em Deus. Nós precisamos ser esses arautos do reino, ou seja, aqueles que anunciam por todo o canto, não apenas com palavras, mas com a própria vida, que o reino está entre nós. Deus te abençoe e até amanhã.